Salve, salve, tudo bem? Sou o professor Rafael Juca. Agora vamos para a segunda parte da resolução aqui dessa prova da EAN, beleza? A parte é essa, que a gente vai resolver mais 5 questões. Lembro para você, diretamente ao ponto, tranquilo? Não vou ficar aqui elucubrando demais não. Vamos direto ao que interessa, que é para você poder fazer a prova dos anos posteriores aí, arrebentar essa prova, tranquilo? Então, vamos que vamos fazer os comentários pertinentes, se liga! Questão número 36, ela falava assim, olha só. Coloque F falsa ou V verdadeira nas afirmativas abaixo, considerando o conceito dos processos de eletrização. Opa, maravilha! E assinale a opção correta. Vamos lá! Primeiro aqui, olha só. No processo de eletrização por atrito. Maravilha, então eu já sei do que ele está falando. Ele está falando do processo de eletrização por atrito. Maravilha. Dois corpos, quando eletrizados, apresentam cargas de sinais opostos. Verdade. Beleza, maravilha. Aqui tá certo. Verdadeiro. Tranquilo? Já não vou marcar a letra B, já não vou marcar a letra C. Mas vamos lá. Fiquei de falar para você por que isso aí é verdade, né? Se liga aqui agora. O processo de eletrização por atrito é aquele processo em que você esfrega um no outro. E aí eu quero lembrar você o seguinte, eu quero lembrar que todos os corpos eles são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Esses caras aqui, ó, os prótons são cargas positivas. Os nêutrons são carga nula, não tem carga, zero. Os elétrons, carga negativa. Então, quando um corpo é chamado de carregado, um dos caras que tem mais, ou ele tem mais prótons e aí ele é carregado positivamente, ou ele tem mais elétrons e aí ele é carregado negativamente, beleza? Sempre vamos movimentar, ou melhor, sempre vão ser variados ali, vai mudar exatamente o que? O número de elétrons, certo? Então sempre número de elétrons. A gente nunca vai mexer no número de prótons, guarda isso. Maravilha. Então, quando você arrasta um no outro, você está tirando forçadamente elétrons de um, passando para o outro corpo. Aí tu pensa comigo, se eu tenho dois corpos nêutrons, o mesmo número de prótons e elétrons, tá igual aqui, ó. Esse cara aqui perde elétrons para aquele. Se esse cara perde elétrons para aquele, esse ficou negativo. Esse aqui tinha número de prótons e elétrons iguais. Porra, perdi elétron, eu fiquei com mais prótons. E por isso o outro ficou com carga positiva. Então, no processo de eletrização por atrito, dois corpos quando eletrizados apresentam cargas de sinais opostos? Sim. Inclusive, se a galera aí, as meninas, né, que vão pentear o cabelo aí, fica com aquele os primos aqui, ó, o frizz. Isso é exatamente o processo de eletrização por atrito. Tá esfregando ali um pente no cabelo. Tranquilo? Vamos à próxima. No processo de eletrização por contato, contato, os corpos quando eletrizados apresentam cargas de sinais opostos. É falso, galera. Porra, acabou a questão, ó. A letra A não pode ser marcada, a letra D não pode ser marcada, gabarito letra E. Tranquilo? Então, tá errado isso daí, beleza? Isso é falso. Por que é falso? Eu costumo dizer para os meus alunos que no processo de eletrização por contato, os caras dividem a carga em excesso. Então, se um tá com excesso de carga positiva, no final das contas, o outro vai ficar com a mesma carga, a mesma quantidade de carga, com o mesmo sinal. Quero te dizer o seguinte, olha aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho um corpo A, e esse corpo A ele vai ter 1, 2, 3, 4 prótons. E o B, ele é neutro, beleza? Fiz o contato entre os dois. Elétrons vão correr do B para o A. Só que essa corrida de elétrons que vai acontecer vai resultar nisso aqui, ó. O A vai ficar com 2 prótons em excesso e o B
vai ficar com o quê? 2 prótons em excesso também. Repara, não parece que eles dividiram igualmente o número de cargas que o A tinha? Então, a gente sabe que prótons não se mexem. Quem se mexe são elétrons. Mas no final das contas, repara, não parece que eles dividiram a carga em excesso? Por isso que ali nesse processo de elitização por contato, eles dividem a carga em excesso, beleza? Mas lembre-se, quem se mexe são elétrons. Vamos lá. Terceiro aqui, qualquer, então é qualquer um, gente, qualquer seja o processo de eletrização, os corpos, quando eletrizados, sempre apresentam cargas de sinais iguais, negativo. Falso aqui, ó. Por quê? No processo de eletrização por atrito, que a gente combinou ainda há pouco, um ficou com carga positiva e o outro ficou com carga negativa, tá certo? Então, já é um indício. E o outro é o que está aí no quarto parente. Vamos lá, ó. No processo de eletrização por indução, os corpos, quando eletrizados, apresentam cargas de sinais opostos. É verdade. Isso vai acontecer quando? Quando utiliza o fio terra. Lá ele, beleza? Então vamos lá. Se rola aqui o fio terra, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui é o cara que está carregado positivamente. Tá legal? Beleza? E aqui a gente tem um cara neutro. Se esse cara é neutro, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Excelente. Maravilha. O número de prótons com o número de elétrons. Então, o que os elétrons daquele cara vão fazer? Vão correr para cá, ó. E os prótons vão correr para lá. Tranquilo? Então, repare que, a princípio, você tem aqui uma polarização. Então, do lado de cá, positivo, do lado de lá, negativo. Beleza? Aí chega a hora do fio terra. Aqui, ó, o fio terra aqui, ó. O fio terra, querido, lá ele, nada mais é do que um instrumento que você pega o fio e enfia onde? Na terra, meu filho. Não se empolgue, beleza? Você enfia ali o fio na terra, você crava ele no solo. Mas por que é tão importante isso? Porque, pessoal, aqui, ó, a terra, ela é levemente negativa. Então tá lá, ó, negativo. Demorou? E aí, quando esses elétrons que estão no solo, eles veem aquele cara ali, o que eles fazem? Opa, que maravilha! Eu quero, hein? Aqui, ó, eles vão pegar aqui esse caminho e os elétrons vão subir. Quando esses elétrons aqui eles sobem, eles pegam esses prótons aqui, tá vendo? Ó? E aí, quando esse cara fica eletrizado, o que eu faço? Eu vou lá e corto o fio terra. E aí, no final das contas, aquele cara ali ficou só com cargas o quê? Negativas. E aí você tem o processo de eletrização ali por indução, utilizando o fio terra, beleza? Porque se não utilizar o fio terra, vai rolar simplesmente a separação ali das cargas. Show de bola? Então, repare você, e essa questão ela foi um pouquinho mais complicada, porque eu tive que falar sobre 4 tópicos diferentes com você, tranquilo? Mas agora, vamos à próxima questão. Questão essa que vai falar sobre ondas, beleza? É importante pra caramba você conhecer as ondas e os seus efeitos. Até porque tu vai ser aprendiz de marinheiro e o que tu mais vai ver na tua vida é o quê? Ondas, beleza? Então, vamos que vamos. Vamos pro quadro. 2 crianças construíram um brinquedo para se comunicarem, utilizando 2 copos plásticos e uns 5 metros de barbante. Fizeram um furo na base de cada copo e conectam o barbante, conforme a figura abaixo. Uma criança fala no interior de um dos copos, enquanto a outra coloca o copo na orelha, mantendo o fio esticado durante a conversa, para que as ondas se propaguem de uma para a outra. Assinale a alternativa, a opção que indica a classificação quanto à natureza e a direção da vibração da onda sonora propagada no brinquedo. Queridos, vamos lá. Gabarito aqui, gabarito letra D. De Dédalo. Beleza? Por quê? Queridos, o som,
ele é uma onda do tipo mecânica. E por que ele é uma onda do tipo mecânica? Porque ele necessita de um meio material para se propagar. Então, por exemplo, lá no espaço onde não tem matéria, não vai ter som, beleza? Todo e qualquer filme que você vir na sua vida que tenha som no espaço está errado. A menos que seja dentro da cápsula, né, ali, né, da aeronave, da espaçonave, melhor dizendo. E aí, lá dentro tem ar para os caras respirarem, beleza? Agora, se tiver do lado de fora e tiver som, filho, tá errado. Uma nave explodindo, e aí tu vê a luz e tu escuta o som. Aí tá errado, porque o som necessita de um meio material para se propagar. Mas se você reparar, eu falei para você, se você ver a luz, tá tudo, se você vira a luz, tá tudo certo. E realmente está certo. Porque a luz, ela é uma onda do tipo eletromagnética. Ela não necessita de um meio material para se propagar. Então ela vai se propagar no ar? Vai. Tanto que a luz agora aqui que me ilumina, tá vindo aqui de uma luminária, e essa luminária emite a luz. Aqui tem ar, tanto que eu estou respirando. Então a luz se propaga no ar. Mas a luz também se propaga no vácuo. E se ela se propaga no vácuo, significa que ela se propaga em um meio onde não tem, em um meio que não é material. Beleza? Ou seja, a luz não precisa de um meio material para se propagar, e ela é uma onda do tipo eletromagnética. Beleza? O som, queridos, também é uma onda do tipo longitudinal. Longitudinal. O que significa longitudinal? Quando a gente fala, aqui tá a nossa boca, ó. A língua aqui. Aqui tá a nossa boca, e aqui o que vai acontecer? Aqui a gente vai, quando a gente fala, a gente comprime o ar. Aqui a gente tem uma região de rarefação. E aí, essa compressão aqui, ó, que a gente produziu quando fala, ela vai se propagando, beleza? Ela vai para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Isso é uma propagação do tipo longitudinal, beleza? Então, quando as crianças elas falam aqui, ó, isso daqui vibra, nessa que vibra, o barbante vibra também, chega aqui, ele vibra novamente, e essa vibração chega aqui na orelha da outra criança, beleza? Pegaram a ideia? É assim que funciona uma onda sonora. Tudo bem? E aí, vamos agora para a próxima questão. Questão essa em que vai falar de temperatura, beleza? Então, temperatura nada mais é ali do que um número que quantifica a agitação das moléculas, beleza? Ou seja, está associado ao grau de agitação das moléculas, beleza? E aí, essa temperatura, ou melhor, as temperaturas, elas são medidas em escalas termométricas. A gente conhece a Celsius aqui no Brasil, porém, a gente tem a Fahrenheit nos países de língua inglesa e temos a Kelvin, que é uma escala científica. Existem outras que a gente chama de escalas arbitrárias, porém, a que mais são utilizadas é o quê? Celsius, centígrada, no Brasil, Fahrenheit, que é países de língua inglesa, Kelvin, que é escala científica, beleza? Então vamos lá, vamos para a questão. Um motorista de aplicativo, ao sair de casa pela manhã, verificou que a temperatura no termômetro do seu carro importado, olha aqui o que eu falei para você, ó. Ele é importado por quê? Porque marca em Fahrenheit, tranquilo? Então esse carro importado marcava 59 graus Fahrenheit. Ao voltar para o almoço, notou que esse mesmo termômetro marcava 95 graus Fahrenheit. Qual a opção que indica o quê? A variação de temperatura na escala Celsius percebida pelo motorista. Queridos, vamos lá. Formulinha que faz com que a gente, né, faça aí, né, realize essa questão de uma forma mais rápida. Eu falei para você que eu ia direto ao ponto. Então aqui, ó, variação de Celsius sobre 5 é igual a variação de Fahrenheit sobre 9, beleza? Então essa é a fórmula que relaciona as duas escalas termométricas que estão sendo mencionadas aí no problema. Mas eu quero deixar claro para você também que, olha aqui, ó, a variação
A variação da temperatura em Celsius e Kelvin é a mesma coisa. Então, se variar 100 graus em Celsius, na Kelvin vai variar 100 também. Beleza? Tranquilo? E aí, quero lembrar a você que variação de qualquer coisa é sempre a qualquer coisa final menos qualquer coisa o quê? Inicial. Tranquilo? Então a gente sabe, né, já resolvendo a questão, que a variação da temperatura em Fahrenheit no carro ali do motorista foi qual? 95 menos 59. Tranquilo? E aí, se a gente pensar legal aqui, ó, 95 menos 59 vai dar 36 graus Fahrenheit. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, ó, só para confirmar. 6 com 9 vai dar 5. Esse 5 ali, beleza, joguei um para lá, 69, 66 graus, beleza, show de bola, tá certinho. E aí, vamos lá então, agora a variação da temperatura em Celsius sobre 5, aplicando na fórmula, né, vai ficar 36 sobre 9. 36 por 9 vai dar 4. Isso significa que a variação da temperatura em Celsius vai ser aqui, ó, sobre 5, né, é igual a 4. Pega esse 5 que está dividindo, joga ele para lá multiplicando, e aí você chega facilmente que a variação da temperatura em Celsius é de 20 graus Celsius. Gabarito letra A de hambúrguer. Aí tu, que? A de hambúrguer? Não, filha, é porque na palavra hambúrguer tem a letra A. Vamos lá, galera, continuando nessa questãozinha aqui, dessa prova, né, dessa segunda parte aí da prova da EAN 2026, beleza? Preparando aí para os próximos que virão, beleza? Inclusive, eu quero convidar você a já deixar o seu like, seguir aí o canal, fazer uns comentários se esse vídeo te ajudou até aqui, tranquilo? Vamos que vamos para a próxima questão. A figura acima representa, que está abaixo, né? Representa uma prensa hidráulica composta por dois êmbolos, A1 e A2. Considere uma força de 200 newtons aplicada no êmbolo 1. Ah, tá aqui, ó. Então essa força aqui, essa daqui, é de 200 newtons. Beleza. Sabendo que a área do êmbolo 2 é 4 vezes a área do êmbolo 1. Ah, entendi. Então aqui, ó, ele tá dizendo para mim que A2 é 4 vezes A1. Maravilha. Assinale a opção que contém o valor de F medido em newtons. Então ele quer saber isso aqui, galera, ó. Quer saber isso aqui de você, ó. Esse valor desse cara aqui. Tá bom? Então, queridos, essa questão ela é uma questão de prensa hidráulica, tá certo? Vamos lá. Queridos, qual é a diferença? Não sei se vocês já usaram na vida, mas vai que, né? Qual é a diferença entre usar um salto alto e um tênis? Queridos, se vocês forem perguntar aí para as esposas de vocês, para as mulheres de vocês, beleza? Para alguém que você conheça que tenha usado um salto alto, ou você mesmo já usou um salto alto, sei lá, qual que é o mais confortável? Bom, eu sei fisicamente, teoricamente, isso se aplica à realidade, porque, né, eu sei física. Queridos, o tênis é mais confortável. Por que é mais confortável? Porque a pressão que os pés das pessoas sentem depende da área. E quanto maior a área de contato, ou seja, maior a área de distribuição daquela força, galera, menor é a pressão. Então, por isso que o tênis, ele com uma área maior, ele tem uma pressão menor. E aí o salto alto, que tem uma areazinha pequenininha, ela vai ter uma pressão maior. E aí, comumente você vê aí, né, muitas mulheres que ao final aí começou a festa, foi de salto alto, começou a festa, e aí o que ela vai lá e faz? Tira o salto alto. Isso por quê? Porque o salto alto ele realmente incomoda devido à pressão, tá certo? Que ali está envolvida. Tudo bem? Sendo assim, queridos, eis a fórmula da
pressão. A fórmula da pressão é essa daqui, ó. Pressão é força sobre área. Beleza? Agora, aqui, ó, qual é a ideia dessa questão, queridos? A ideia dessa questão é a seguinte: quando você vem aqui e faz uma força aqui, você gera essa pressão. Essa pressão, ela é distribuída por todo este líquido que está aqui. Aqui tem um líquido aqui dentro. E esse líquido, ele vai exercer uma força no êmbolo A2. E uma vez que ele exerce uma força no êmbolo A2, repare, ele faz a força numa área. Se ele faz força numa área, tá rolando o quê? Pressão. Então, nas prensas hidráulicas, queridos, a gente pode dizer que pressão 1 é igual a pressão 2. E aí, substituindo ali, você vai fazer, ó, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Vamos lá, quem é o F1? O F1 é quem está em cima de A1, que vale 200. Quem é A1? Não sei. Quem é F2? É F. Quem é A2? A2 é um cara que é 4 vezes A1. Ah, beleza, então é 4 vezes A1. Aqui, querido, ó, chega aqui, ó, corta esse A1 com esse A1 aqui, pega esse 4 que está dividindo e joga ele para lá, multiplicando, e você vai chegar ao resultado que F é 200 vezes 4, que vai dar 800 newtons, e o gabarito está na letra C de chute. Beleza? Então, queridos, questão de prensa hidráulica é uma questão tranquilinha de fazer. Tranquilo? É só você lembrar que P1 é igual a P2, ou seja, pressão num ramo é igual a pressão no outro. Lembrar que pressão é força sobre área e arrebentar ali a questão, beleza? Então, queridos, até agora as questões, né, elas estão relativamente tranquilas e tal. Estamos trabalhando aqui, você está aprendendo ali as questões e a teoria por trás da resolução dessas questões. Tranquilo? Agora, nós vamos para a questão 40, beleza? Então, a questão 40, que é a última questão de energia. Cara, se liga. Uma construtora finalizou a construção do primeiro pavimento de um prédio e um operário precisou acessar esse pavimento a partir do solo. Primeiramente, ele utilizou uma escada reta a 45 graus. Aqui a escada aqui, ó. Beleza? Tá aqui. Mas necessitou subir novamente e utilizou para isso uma escada reta a 60 graus. Então, precisou dessa daqui, ó. Beleza? Por fim, ele esqueceu a ferramenta no primeiro pavimento e utilizou a escada em 2 lances. Opa, então ele usou isso aqui para acessá-lo conforme a figura abaixo. A opção que representa a variação de energia potencial gravitacional desenvolvida pelo corpo do operário em cada subida de escada para acessar o solo ao solo do primeiro pavimento é... Pessoal, gabarito aqui, letra D de Dédalo. Tranquilo? Por quê? A energia potencial gravitacional ela é calculada fazendo minha gordura nas alturas. Beleza? E aí, você lembra, pô, professor, mas ele não quer energia potencial, ele quer a variação de energia potencial. Não tem problema. Variação não é sempre final menos inicial? O que está variando? O que está mudando quando o operário sai do primeiro e vai para o segundo? Não é a altura? Beleza. Tranquilo? A pergunta que eu te faço é, nos 3 movimentos que ele fez, a variação da altura não foi sempre a mesma? Ele não saiu sempre desse nível 0 e subiu sempre até esse nível H? Não foi sempre isso que ele fez? Então, queridos, aí nesse caso, a variação da energia potencial desse cara é igual nas 3 situações. Porque nas 3 situações, a gente teve o quê? O cara saindo do nível, indo para o mesmo nível. Tranquilo? E por esse motivo, o gabarito ali é na letra D de Dédalo, beleza? Então, queridos, eu
a gente encerra aqui, né? A gente encerra essas 10 questões aí da EAN de 2026. Espero que você tenha lembrado, recordado aí as informações, tá certo? E caso você não soubesse, né, desses tópicos aí, que você tenha aprendido, tá certo? Se ficar qualquer dúvida, não tenha medo, não receie em enviar um comentário que eu tiro sua dúvida assim que eu ouvir, beleza? Então é isso, queridos. Valeu, valeu. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.